Imagine entrar em sua sala, olhar para as paredes recém-decoradas com aquele papel de parede elegante e, sem saber, estar respirando um veneno letal a cada segundo. O que deveria ser um lar seguro e acolhedor, na era vitoriana, se transformou em uma armadilha mortal para milhares de famílias. Neste vídeo, você vai descobrir como os próprios objetos de decoração e conforto doméstico se tornaram assassinos silenciosos dentro das casas inglesas do século XIX. Papéis de parede envenenados, brinquedos infantis contaminados, corsês que matavam lentamente e sistemas de gás que explodiam sem aviso. Casos tão chocantes que se conectam até aos gostos pessoais da própria Rainha Vitória. Sem saber, ela inspirou uma tendência que espalhou veneno pelas casas de toda a Inglaterra. Ao longo deste episódio, vamos explorar como o desejo por status, beleza e modernidade acabou custando a vida de milhares de pessoas. E fique comigo até o final, porque lá eu vou te revelar qual foi o maior responsável por tragédias fatais nas casas vitorianas. Bem-vindos ao canal Além da Resposta. Na segunda metade do século XIX, a Inglaterra vivia uma revolução silenciosa dentro de suas próprias casas. As cidades explodiam em população. Londres, Birmingham e Manchester eram palcos de um crescimento urbano nunca antes visto. Com isso, surgia uma nova classe social, a classe média urbana. Comerciantes, industriais e profissionais liberais buscavam um símbolo claro de ascensão social, e ele começava dentro de casa. O conceito de lar doce lar tornou-se uma verdadeira obsessão nacional. Cada sala, cada quarto, cada corredor precisava refletir bom gosto, riqueza e, principalmente, respeito social. Era comum abrir as portas para visitas apenas para exibir o novo sofá, o tapete importado ou, o mais desejado, o papel de parede de cores vibrantes e estampas detalhadas. A inspiração vinha de grandes eventos, como a Exposição Universal de 1851, que revelava ao público as mais recentes inovações da Revolução Industrial. Os jornais da época traziam editoriais inteiros dedicados à decoração doméstica. Revistas femininas publicavam guias de como decorar com elegância. E as lojas de Londres exibiam rolos e mais rolos de papéis coloridos nas vitrines. Mas, enquanto a estética evoluía, a ventilação das casas permanecia precária. As janelas raramente eram abertas, por medo do frio ou da poluição externa. O resultado? Ambientes fechados, saturados de ar estagnado, onde os moradores respiravam diariamente uma mistura invisível de gases, pós e vapores vindos dos materiais decorativos. O desejo por beleza e sofisticação cegava a todos. Cada novo tecido, cada tinta, cada ornamento trazia consigo um perigo oculto. Sem perceber, as famílias construíam com as próprias mãos um ambiente onde doenças respiratórias, intoxicações e colapsos físicos se tornaram cada vez mais comuns. E no centro dessa armadilha estética estava o papel de parede. O orgulho de toda a sala vitoriana era, sem dúvida, o papel de parede. Quanto mais escuro, mais vibrante e mais detalhado o desenho, maior era o prestígio da família. O verde intenso, em especial, se tornou uma verdadeira febre. Havia algo de sofisticado naquela tonalidade que trazia vida aos cômodos antes apagados. Mas por trás de tanta beleza existia um segredo mortal, um ingrediente invisível, o arsênico. O pigmento responsável por aquele verde luxuoso,
era conhecido como verde de Shelley, criado por um químico sueco. Esse corante, à base de cobre e arsênico, passou a ser usado em larga escala nas fábricas inglesas de papel de parede. O motivo era barato, fácil de aplicar e não desbotava com o tempo. O problema começou quando médicos da época notaram um aumento preocupante nos casos de doenças respiratórias, irritações de pele, vômitos, diarreia e até mortes súbitas. Famílias inteiras adoeciam misteriosamente. Crianças morriam nos berços. Animais de estimação eram encontrados mortos ao amanhecer. E a causa? O próprio ar da casa, contaminado por partículas invisíveis de arsênico liberadas pelas paredes. Com a umidade típica dos lares ingleses e a ventilação praticamente inexistente, o papel começava a soltar vapores tóxicos. Fungos que cresciam entre a parede e o papel intensificavam ainda mais a liberação de arsênico no ambiente, um veneno invisível, inalado todos os dias. Os sintomas eram facilmente confundidos com doenças comuns, como a cólera. Médicos tratavam os pacientes sem nunca imaginar que o perigo estava nas paredes coloridas ao redor. Mesmo quando surgiram os primeiros alertas, os fabricantes negaram tudo. Alguns chegaram a prometer publicamente: comeria esse papel sem medo. Mas a verdade era muito mais mortal e começava a se espalhar. Enquanto o papel de parede espalhava veneno pelas paredes, outro inimigo silencioso apertava a respiração das mulheres: o corset. Na era vitoriana, a aparência feminina era medida pela cintura. Quanto mais fina, mais admirada. Ter uma silhueta de ampulheta não era apenas moda, era uma exigência social. O problema, essa busca estética custava caro. E não estamos falando de dinheiro. As mulheres usavam corsês do amanhecer ao anoitecer. O tecido grosso, reforçado com barbatanas de aço e ossos de baleia, moldava o corpo a qualquer custo. Respirar se tornava um desafio, comer uma tarefa dolorosa. Mas o desejo por aceitação social fazia muitas mulheres suportarem o sofrimento em silêncio. Com o tempo, os efeitos eram devastadores. Médicos da época começaram a notar deformidades internas em mulheres que usavam corsês por anos. O fígado, um dos maiores órgãos do corpo, ficava comprimido de forma tão intensa que apresentava marcas visíveis dos ossos das costelas. A respiração tornava-se superficial. A quantidade de ar que chegava aos pulmões caía drasticamente. Casos de desmaios em público eram comuns. Pneumonias, problemas digestivos e até abortos espontâneos foram associados ao uso excessivo do corset. Em situações extremas, as costelas quebravam, podendo perfurar órgãos internos. Algumas jovens, em busca da cintura perfeita, chegavam a dormir com um corset ajustado. E o mais cruel, a sociedade via os desmaios femininos como um charme, um sinal de delicadeza, reforçando ainda mais a cultura do sofrimento silencioso. Com o avanço das campanhas médicas, alguns especialistas começaram a alertar para os perigos. Mas para muitas mulheres, o medo de perder status social era maior do que o medo da própria morte. E enquanto as mulheres lutavam para respirar, um novo perigo, ainda mais explosivo, surgia nas cozinhas vitorianas. Enquanto as mulheres apertavam seus corpos com corsês mortais, outro perigo silencioso começava a se espalhar pelas casas vitorianas: o gás encanado. O que parecia uma revolução no conforto doméstico, logo se tornou um pesadelo. Pela primeira vez, as famílias tinham iluminação a gás e aquecimento central. As noites escuras e geladas de Londres ganharam luz, mas também um inimigo invisível. O problema?
Não havia qualquer tipo de segurança ou regulamentação. O gás utilizado era altamente tóxico e, o pior, inodoro. As famílias não sentiam o cheiro da morte se espalhando pela sala de estar. Bastava um pequeno vazamento durante a madrugada para transformar o quarto em uma câmara de asfixia. Jornais da época relatavam tragédias diárias. Famílias inteiras foram encontradas mortas ao amanhecer. Crianças sufocadas em seus quartos. Idosos desmaiados nas poltronas. Em alguns casos, as empresas de gás reduziam a pressão durante a noite para economizar. Isso fazia com que as chamas das lamparinas apagassem, mas o fluxo de gás continuasse, silencioso, letal. E não era só o gás. Os novos sistemas de aquecimento a vapor, com caldeiras de ferro fundido, também eram armadilhas prontas para explodir. Uma falha na válvula de segurança e a pressão acumulada fazia a casa inteira tremer. Cozinhas viravam campos de guerra, paredes rachavam, tetos desabavam. Muitos casos de explosões ocorreram durante o preparo das refeições. Fogões mal projetados e tubulações frágeis transformavam simples momentos de almoço em tragédias domésticas. O mais assustador, as próprias propagandas da época garantiam que o gás era seguro e saudável. Algumas empresas afirmavam que até um bebê poderia respirar aquele ar com segurança. Mas a realidade era bem diferente, e o número de vítimas só crescia. E se você acha que as crianças estavam a salvo, espere até ouvir o que vinha a seguir. Se os adultos já enfrentavam perigos dentro de casa, as crianças vitorianas viviam cercadas de armadilhas ainda mais traiçoeiras. Em uma época em que a infância começou a ser romantizada como fase de inocência e diversão, surgiram os primeiros brinquedos produzidos em larga escala. Bonecas, soldadinhos, carrinhos de madeira, todos coloridos, todos atraentes e todos, infelizmente, impregnados de substâncias mortais. A tinta usada para colorir os brinquedos continha níveis alarmantes de chumbo. O branco brilhante, chumbo. O vermelho vivo, chumbo. Até o verde. Adivinhe? Sim, novamente, arsênico. Crianças passavam horas com aqueles objetos nas mãos, levando-os à boca, mordendo, lambendo, brincando e lentamente intoxicando seus próprios corpos. Os sintomas eram silenciosos no início: irritabilidade, perda de apetite, sonolência excessiva. Depois vinham as convulsões, as paralisias, os vômitos. Muitas vezes os médicos sequer desconfiavam que a origem do problema estava nas próprias mãos da criança. Não havia testes laboratoriais, não havia protocolos de segurança. Era uma loteria cruel. E os brinquedos eram apenas parte do problema. As paredes das casas, pintadas com tinta à base de chumbo, também eram fontes constantes de contaminação. Crianças pequenas, engatinhando ou aprendendo a andar, tocavam as paredes, esfregavam os olhos, levavam os dedos à boca, inalavam o perigo. Os jornais começaram a relatar casos de doença misteriosa infantil, mas a indústria da decoração se recusava a admitir qualquer culpa. O lucro era mais importante. Mesmo com o aumento das mortes, o chumbo continuou sendo usado nas tintas domésticas por décadas. Só na segunda metade do século XX é que legislações começaram a restringir seu uso. As crianças, vítimas indefesas, sucumbiam aos poucos. Uma geração inteira cresceu sob o risco constante do envenenamento silencioso. E como se tudo isso não bastasse, até a forma como os bebês eram alimentados se tornaria um risco mortal. Depois de mergulhar nessa viagem pela sombria realidade das casas vitorianas, fica impossível não refletir. O que parecia símbolo de progresso e conforto, na verdade foi o palco de tragédias silenciosas. Papéis de parede carregados de arsênico, corsês que sufocavam lentamente, sistemas de gás que matavam sem aviso, brinquedos infantis impregnados de chumbo e até mamadeiras impossíveis de limpar, verdadeiras fábricas de bactérias.
Ao olhar para trás, a pergunta que fica é: quantas vidas poderiam ter sido salvas se a informação fosse levada a sério desde o início? Quanto sofrimento poderia ter sido evitado se a busca por beleza e status não tivesse cegado tantas famílias? E se você acha que isso é apenas história antiga, lembre-se, muitas das leis de segurança que temos hoje só existem porque gerações inteiras pagaram um preço altíssimo por erros do passado. Mas e quanto a nós? Será que daqui a 100 anos as pessoas olharão para nossos hábitos e perguntarão: como eles não perceberam os perigos escondidos ao redor? Se você gostou desse mergulho por um capítulo esquecido da história e quer continuar descobrindo os segredos, as tragédias e os mistérios que a humanidade preferiu deixar de lado, não esquece de se inscrever no canal Além da Resposta. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo com quem ama curiosidades históricas e comenta aqui embaixo: qual desses perigos você achou mais chocante? E se quiser sugerir um tema para os próximos vídeos, escreve nos comentários. Quem sabe a sua ideia não vira o nosso próximo episódio. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo mistério no Além da Resposta.